Boa tarde a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em todos os corações dos nossos irmãos aqui presentes. Hoje nós teremos o nosso irmão Jackson, cria dessa casa, está há cerca de mais de 50 anos por aqui. Ele é engenheiro civil, grande estudioso da doutrina espírita, um cabedal de conhecimento gigantesco. E ele também é um colaborador, que como ele é engenheiro, toda essa estrutura que vocês veem de reforma, tanto aqui como no Nael, fica encarregado dele. Como engenheiro tem que cobrar pelo seu serviço, ele cobra anualmente, mais ou menos, R$ 1 para fazer esse trabalho voluntário, né? É um trabalho que ele faz com muito amor, faz com muita vontade, faz de coração. E nós temos o prazer, né, de conviver com essa pessoa maravilhosa que é o Jackson. Então, Jackson, seja bem-vindo, né? Para que a sua palestra seja maravilhosa, como sempre, pelo seu conhecimento, que a espiritualidade lhe ampare, lhe oriente durante a sua palestra. E nós também vamos dar um recadinho da casa, que dia 2 de agosto nós vamos ter um curso de dialogador lá no Nael. Para quem não sabe, o Nael é uma extensão do Obreiros do Bem. Faz parte aqui da nossa casa. Inclusive, o Jackson é um dos colaboradores lá do Nael. Então, quando se fala que nós vamos utilizar as dependências do Nael, é como se fosse a nossa dependência aqui, as nossas dependências aqui da casa central. Lá é uma casa, extensão da nossa, né? Mas é a mesma casa. E nós utilizamos aquela casa como um apoio quando necessitamos de espaço, né? Para algumas atividades extra da casa. Então, nós estamos convidando todos que se interessarem a ir. Primeiro, faça a inscrição, depois vão até Nael, no dia 2, é um sábado, né? É um sábado? Sábado, né? Próximo, das 8 às 11h30. E costuma ter um cafezinho no intervalo, vai ter? Bolinho, tá vendo? Ele nos recebe lá com muito carinho, com muito salgadinho, né? Então ele nos recebe lá com muita alegria, né? E nós somos sempre bem recebidos lá no Nael. Então convido a todos, né, que tiverem interesse, para irem lá conhecer esse curso, né? E como a Leila já está me olhando feio, porque eu estou passando 5 minutos, né? A Leila aqui puxa minha orelha se eu não, não cumprir o horário, né? Nós vamos só fazer a prece inicial e pedimos que todos nós vamos se envolver com a espiritualidade amiga. Vamos elevar nosso pensamento pedindo a Jesus que receba as nossas preces, que receba nosso apelo e que nos perdoa apesar das nossas imperfeições morais ainda. E pedir humildemente que Ele nos conceda paz,
nos conceda um aumento na nossa fé e principalmente que nós possamos crer em tudo que vem do alto, que vem sempre para o nosso melhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Pai. Perdoa as nossas ofensas, à medida que vamos perdoando também aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas ajuda-nos a nos libertar de todo mal, principalmente o mal que ainda convivemos com ele. Que assim seja, Pai, que assim seja. Jackson, por favor. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. E o nosso irmão falou do Nael. Nael é Núcleo Assistencial Espírita André Luiz. É o que nós chamamos aqui o Núcleo André Luiz. André Luiz é um departamento, como ele falou, é uma casa adaptada com um salão grande, não tão grande quanto esse, um pouco menor. Um salão para 80, 100 pessoas. E lá é um departamento daqui da sociedade. Lá nós temos todos os trabalhos que aqui da sociedade tem. Todos. Temos os trabalhos mediúnicos, temos os grupos de estudo, temos as palestras às segundas, às quartas-feiras, com o atendimento fraterno, palestras e passes, temos estudos domingo por internet, o estudo muito importante da Revista Espírita. Então, temos os trabalhos de artesanato, os trabalhos das roupas que são vendidas também. Então, tudo aqui, o que a sociedade faz, lá também faz. Apenas que aqui é bem maior, lá só é um departamento com 330 metros quadrados. Muito maior do que qualquer centro daqui de Araraquara. E o endereço lá é Avenida 50. Avenida 36, 38, 40, 44, 48, 50. Avenida 50. É só descer a Rua 36. Aliás, Avenida 36, né? Avenida 36 e fica entre a Rua 7 e 8. Agora está bem delimitado. Então, Avenida 50, entre as ruas 7 e 8. Então, hoje, a nossa querida irmã Leila, por livre e espontânea imposição, nos pediu para falar sobre o capítulo 1 do Evangelho. 1, o primeiro capítulo. Tem 5 pontos, o primeiro capítulo, e nós vamos falar sobre um ponto que nós escolhemos. O ponto seria como o Espiritismo vê, enxerga, interpreta, sente, compreende Jesus. Então, nós espíritas, às vezes, temos muitos questionamentos, principalmente quem não é espírita. Quem não é espírita pergunta muito: como é que Jesus é visto? Como é que Jesus é compreendido? Como é que Jesus é sentido? Como é que Jesus é interpretado pelo Espiritismo? Então, uma maneira muito simples, muito rápida, muito direta, muito segura é nós irmos lá na pergunta número 625 do Livro dos Espíritos. Eu sei que todo mundo aqui é doutor no Livro dos Espíritos. Todo mundo já leu o Livro dos Espíritos. Se não leu, fica aqui o convite para ler o Livro dos Espíritos. Facinho, facinho. Tem
1019 perguntas e respostas, só que é tudo muito direto. Pergunta e resposta direta. Não tem florzinha, não tem perfume, não tem frufru. É direto ao ponto. Mas 1019 perguntas eu não vou aguentar. Leia 10 por dia. 10 perguntas por dia? 3, 4 minutos por dia. Vai dar para ler o livro inteiro. E quando nós chegarmos no fim, o que é que nós vamos fazer? Vamos fechar o livro. Abrir de novo e começar a reler tudo de novo. Porque na releitura nós vamos entender aquilo que nós passamos por cima. Passamos batido da primeira vez. E sequencialmente nós devemos fazer isso. Então, Livro dos Espíritos, pergunta 625. Kardec pergunta para os espíritos superiores qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe seguir de guia e modelo. Até que é uma pergunta comprida. Resposta: Jesus. Essas são as perguntas e respostas, muito diretas, muito rápidas de nós lermos. Então, para nós espíritas, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Se nós aspiramos nos espelhar em alguém, é Jesus que seja o nosso espelho. Então, a doutrina espírita mostra que ele ensinou e ele é a expressão mais pura da lei divina, porque ele foi inspirado pelo Espírito de Deus. Aliás, como está nos evangelhos, em todos os evangelhos de todas as igrejas, como o próprio Jesus disse, o Pai e eu somos um. Então, ele é o Espírito que trouxe a palavra de Deus. Então, nós às vezes pensamos assim: Jesus trouxe o salvamento para nós. Jesus nos salvou. Não. O espírita raciocina. O espírita não pensa dessa forma. Jesus não veio salvar. O sangue de Cristo, com todo respeito, nos salvou. Não. Nós temos que pensar um pouco melhor. Nós temos que raciocinar como Kardec nos pede. Fé raciocinada. Jesus veio nos trazer o guia. Jesus veio nos trazer a direção. Jesus veio nos apontar e deixar no seu evangelho qual é o caminho exato a ser por nós traçado, por nós vivido, por nós sentido. Se nós seguirmos o Evangelho, como está lá, que é o caminho, a verdade e a vida, nós vamos ganhar a nossa medalha. Nós vamos ter feito a nossa parte. Porque nada vai ser colocado no colo, nada vai ser de mão beijada. Nós temos que conquistar. E é isso que Jesus veio mostrar, deixar ali a sua lição demonstrada em vida, demonstrada em atos, atitudes, para que nós sigamos. Então o Espiritismo enxerga dessa maneira, como Kardec diz, fé raciocinada. O Evangelho de Jesus. Então a superioridade de Jesus em relação aos homens, em relação a nós, né, as criaturas humanas, derivava não das qualidades do seu corpo, mas das qualidades do seu espírito. Por isso que ele conseguiu demonstrar e conseguiu fazer tudo o que fez. Então, como nós dissemos, Jesus foi o espírito mais perfeito que já pisou aqui no nosso planeta. Que, aliás, o Espiritismo entende que Jesus é o governador do nosso planeta. É ele que dirige o nosso planeta. É ele que, sendo um espírito
puro, um espírito perfeito, tem a missão de conduzir todas as suas ovelhas à felicidade e que nós vamos ser felizes. Todas. E ele prometeu: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então todos nós vamos chegar à felicidade, sim, mas temos que ter esforço. Cada um tem que ter o seu esforço. Muito bem. Nós encontramos às vezes em algumas escrituras mais antigas, nos evangelhos, principalmente no evangelho de João, onde João, ele, enternecido, mas um tanto quanto anuviado, ele descreveu como Jesus sendo o próprio Deus. Apesar de ser João, o evangelista, ele tinha Jesus num conceito tão alto que ele até se confundiu como o próprio Deus. Então, o Livro dos Espíritos, os espíritas, nós temos a certeza absoluta que Deus não é Jesus. Jesus é um espírito puro, responsável pelo nosso globo, mas Jesus não é Deus. Nós temos que sempre, como diz Kardec, interpretar aquilo que está escrito nos evangelhos. Não é aceitar, ler e aceitar exatamente do jeito que está escrito no evangelho. Nós temos que interpretar. Por exemplo, tem uma passagem, vou passar uma passagem que todo mundo conhece. Deveis separar o joio do trigo. Ele não está falando de separar o trigo que vem dentro daquela capsulinha que todo mundo conhece, do joio que é igual, só que a cápsula é seca, não tem a sementinha do trigo. O Evangelho não está falando em separar a planta, o joio do trigo. Não é da planta, é separar os que têm entendimento, os que têm boa vontade, os que têm coração bom, aqueles que têm esforço, daqueles que não têm. É a separação do joio e do trigo. Então essa é uma comparação simples. É uma interpretação que tem que se fazer das palavras que nós lemos, tanto nas escrituras mais antigas, como no Evangelho contemporâneo. Muito bem. Então, encerrando, para não passar o tempo, senão a Leila me chama a atenção. Então, Kardec organizou o Evangelho tendo em mente a interpretação dos textos. Temos que interpretar à luz da razão, à luz da inteligência, à luz do raciocínio, à luz da fé raciocinada. Não é a fé cega. Não é nós sermos dogmáticos, aceitarmos aquilo que está escrito, dogmas. Aceitar e não perguntar. O espírita raciocina e pergunta. O espírita raciocina e quer saber o porquê. E tem que ser assim. Nós não podemos aceitar dogmas sem perguntar. Então, portanto, os espíritas, eles têm que enxergar coerência. Coerência e raciocínio. Nós não podemos sustentar, como nós já dizemos, que Jesus seja o próprio Deus. Então, nós temos que nos lembrar que o espiritismo cristão é o espiritismo baseado nas obras, nos feitos e no Evangelho do Cristo. Por isso que é o espiritismo cristão, porque tem por aí muitas casas com o título de espiritismo com outro nome. Espiritismo com diversos outros nomes. Nós somos aqui espíritas cristãos, baseados nas verdades e vivências do Cristo. Então, nós espíritas somos espíritas cristãos e em sintonia com a crença espírita que nós abraçamos, nós temos a necessidade, sentimos a necessidade de governarmos o patrimônio que nós recebemos
das dádivas espirituais do plano superior, sempre, 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 sempre espíritas com raciocínio e, como Kardec sempre diz, bom senso. Tenhamos todos bom senso, raciocínio, para aceitar tudo o que nos é dito, tudo o que nos é passado. Muito obrigado a todos, é o que nós tínhamos dentro do nosso prazinho. Eu faço oração? Tá. Com os nossos pensamentos e sentimentos elevados, nós lhe agradecemos, Mestre Jesus, por tudo que recebemos, pela proteção e amparo de todas as horas e por estes momentos que tivemos agora de paz e de reflexão. Agradecemos a Ti, querido Mestre, por essa oportunidade de mais um encontro de corações que tivemos nesse instante. E ao encerrarmos os nossos estudos dessa tarde, lhe pedimos para que a água fluidificada que receberemos tenham o orvalho dos fluidos divinos, para que possamos nos harmonizar, equilibrarmos a nossa saúde, adquirirmos vitalidade, força, coragem para a nossa luta de todos os dias. Muito obrigado, queridos amigos espirituais benéficos aqui presentes, por toda a atenção, por todo o alívio, por toda a paz que colocaram em nossos corações. Muito obrigado.